Estamos conversando com o auditor ambiental, Carlos Arantes. Ô Carlos, você citou uma coisa que me impressionou na pré-entrevista, que é mar quente tem menos vida que mar frio. Fale disso. Sim. É interessante se nós analisarmos os oceanos, né, onde você tem maior quantidade de pescados, justamente são nos mares mais gelados, e maior biodiversidade também. O mar quente, as águas quentes têm menos peixes, isso aí é tecnicamente, cientificamente comprovado. O porquê? Por causa de condições de reprodução dos alimentos primários. Aí nós teríamos algas, nós teríamos crio, maiores concentrações de crio são em mares gelados. E quando a gente planta muito mais árvore no planeta, a gente está interferindo na temperatura do mar? Está abaixando a temperatura do mar ou não? Se nós lembrarmos que a árvore ela trabalha também como radiador, nós estaríamos interferindo na temperatura do ar. Do ar. Sim. E haveria a troca de temperatura do ar com o mar. Então, indiretamente, sim. Qual é mesmo a teoria da sua esposa, da Cássia, sobre o povo que não passa frio? Ela tem uma teoria muito interessante. Ela fala que o povo mais desenvolvido é o povo que vive em locais mais frios, porque precisa se preocupar em ter um abrigo, se preocupar em guardar comida para as épocas frias, enquanto nos países mais quentes ninguém se preocupa com isso. Você dorme ao relento, não há problema nenhum, ninguém morre congelado, né? Você encontra frutas em vários locais e se alimenta. Então ela acha que o calor transforma o povo em um ser mais preguiçoso. Mais preguiçoso. Usar menos o carro é mesmo importante para o meio ambiente? Sim, é menos importante, porque você está liberando menos emanações gasosas, tanto com os diversos tipos que nós temos, tanto com álcool, diesel, como com gasolina. Então, utilizar é mais interessante. Mas não há alarmismo, você não acha que há exagero, assim, porque de vez em quando fala, nossa, mas você deixou a sua luz acesa, eu falo, é que a minha casa é pequenininha, se eu deixar a minha luz acesa 24 horas por dia, com certeza eu estarei economizando mais que você deixando a sua, que é grande, só 8 horas por dia. Não há um eco chato, assim, patrulhando tudo, não? Existe os ambientalistas e existem os ecochatos. A grande problema nosso é a geração de lixo. Isso é um problema fantástico. A geração de lixo, nós vamos causar contaminação de solo, de ar, tá? E de água. A questão de consumo de energia tem que ser racionalizado, porque temos que pensar também o seguinte: se você largar a luz da sua casa, mesmo sendo pequenininho, você está pagando por isso. E está usando? Não. Mas você está pagando. Então você está jogando dinheiro fora. Não, mas aí você não vai querer ingerir na minha vida. Aí eu decido, né? Eu decido o que eu quero fazer. Eu só estou falando do planeta. Mas você vai contribuir para o planeta? Sim, porque precisaríamos de menos energia, menos áreas inundadas ou mesmo... Sim, mas aí eu vou dizer, como a minha casa é muito menor que a sua, quando você usa a sua só por 8 horas, eu estou contribuindo mais para o planeta que você. Então isso dá uma discussão longa. América. Eu estou dizendo assim, se esse alarmismo é verdadeiro, se é preciso isso tudo mesmo. Se o planeta está falindo, é isso que eu quero saber. Se nós pensarmos que as energias que nós utilizamos, algumas delas não são tão renováveis, né, assim que os recursos naturais não são renováveis, sim, precisamos ser mais. Mas a gente não cria outras coisas? Eu me lembro que no ginásio falavam que a gente ia ficar sem petróleo, né? Hoje já tem carro movido a energia solar. Tem carro movido a água, tem carro movido a gasogênio, só que as grandes companhias não têm interesse nisso, preferem Mas o petróleo. Um dia, se elas forem obrigadas, se o petróleo acabar, elas vão ter que ter interesse, né? Você falou em água, em alarmismo, a gente vai ficar mesmo sem água potável? O problema da água potável é que 3% da água do mundo é potável. Só 3%. Só 3%. O resto nós temos águas salinas, águas contaminadas e tudo mais. E águas indisponíveis. O que acontece é o seguinte: se nós continuarmos poluindo essas águas, vai chegar um ponto que nós teremos grande problema com água. Lembrando que as águas que bebemos hoje foram bebidas pelos dinossauros lá atrás. É a mesma, ela não se criou, só mudou de lugar. Você não acha que um dia nós vamos ter água dessalinizada
com a mesma falta de sabor, né, inodora, tudo bonitinho, que temos hoje a água do Rio? Nós já temos água desalinizada Sim, em mas alguns eu estou países. falando sem gosto de nada. Você disse que já experimentou no Já, laboratório, é eu não horrível, gostei, né? não gostei. Eu estou dizendo água. Você acha que nós teremos água desalinizada sem gosto? É possível. É possível. Tecnologia envolvendo é possível, sim. Depois de resolvido o déficit urbano de árvores, nós devemos pensar em plantar árvores na frente de residências e de estabelecimentos comerciais. Sim. Até porque a gente quer sombra, né, para o carro. Todo mundo fica doido atrás de Lógico, adoro. Adora, né? Fica fresquinho. A gente quer beleza também e depois reclama que a florzinha que estava tão bonita lá em cima caiu e a gente tem que limpar. Como é que se impõe isso legalmente? Como em Mendoza, por exemplo, que você disse que tem que plantar 2 no mínimo em frente de cada estabelecimento. Exatamente. É padronizado. Então, se você analisar em Mendoza, você tem 20 árvores por quadra. É o dobro do que se esperaria aqui. A legislação municipal pode até haver, pode se fazer, mas tem que haver uma correta fiscalização e uma conscientização das pessoas. Falando em fiscalização, bom, primeiro acho que é conscientização, fazer um trabalho assim. Fundamental. Depois, se a lei pegou, que aqui no Brasil a gente fala, essa lei pegou, você já tocou em alguém que já foi preso porque cortou uma árvore centenária, por exemplo? Já? Não, então, assim, já toquei, não. Então isso parece que não acontece. Né? É um negócio meio assim complicado. Na pré-entrevista, a sua mulher, a Cássia, estava me dizendo para eu tirar umas fotos daquelas grades que nos Estados Unidos, na Europa e aqui na Argentina tem na base da árvore. Por que aquelas grades, para que servem aquelas grades e por que é que elas são tão importantes? Bom, a nossa cidade tem uma cultura o seguinte: se a árvore está com algum problema de calçamento, eles não pensam em consertar o calçamento, eles pensam em cortar a árvore, começa por aí. Nesses outros países, tá, Europa em vários países, Argentina e Mendoza, fantástico, eles têm uma grade muito grande, de 1,5 metro, 1,20 m, rodeando toda a árvore e a árvore no meio. Essa grade ela é dividida em 4 chão espaços. mesmo, ela é retinha. Assim, reza ao chão. Aí você pode andar por cima dela. O que é o grande mote disso daqui é o seguinte: a água pode cair e penetrar ali. As raízes podem crescer ali por baixo sem atrapalhar a calçada, nem nada. Então, você acha que nós devemos fazer um projeto para que isso aconteça em Araçatuba? Lógico. Então vamos fazer juntos? Opa! Então tá. Você fala que usar árvores de vários tamanhos, que se ter de várias alturas é importante. É importante por quê, hein? Se nós pensarmos na questão de resfriar o ar, se nós tivermos em escadinha, nós temos uma coisa em meio ambiente, nós chamamos de biomonitoramento, e que essa escadinha de árvores, ela retém uma certa quantidade de particulados do ar, de partículas. Sim. Então, ela ajuda também a filtrar esse ar. E quando você faz escadinha, você permite que o vento bata e suba, então faz essa reviravolta do próprio ar, resfriando e passando para o outro lado, dessa forma mais resfriado e mais úmido. Agora eu quero tocar num assunto que a gente até discorda numa coisinha aí, mas é do nosso ângulo de humano. E eu sei que, por exemplo, as benditas andorinhas da Praça Getúlio Vargas são protegidas por lei internacional. Exatamente. Que o município tem que pagar. Eu já fui atrás de tudo, Mas não vamos nem falar das andorinhas. Deixe as andorinhas lá, porque você vai explicar pra gente que elas comem não sei quanto de inseto, que elas são importantes. Mas que pombas são ratos de asas, né? Eu quero saber assim, do ângulo de humano, gente não deveria ter prioridade sobre animal? O que é que nós podemos fazer na Praça Getúlio Vargas para nós nos livrarmos das pombas? Eu não vou nem entrar em conflito com as andorinhas. Bom, pombas e pardais são exóticos. Foram trazidos na época da colonização e posterior por europeus, porque achavam que aqui não tinha pássaros para tentar comer e tudo mais. Se você analisar o tamanho de nossas pombas com o tamanho das pombas de Paris, da França, da Inglaterra, as pombas deles são quase o dobro do tamanho das nossas. Então houve algum problema de diminuição de tamanho e tudo mais. Ainda bem, porque elas são chatas. Tem questão de piolho e tudo mais. O que eu acredito é o seguinte: foi feito vários estudos do que fazer, do que não se fazer, mas talvez a esterilização
de uma boa quantidade, porque ela se reproduz Mas dá muito, pra gente né? esterilizar só pomba sem correr o risco de ser, por exemplo, no alimento, o tamanho da boca da pomba é diferente da andorinha. Dá pra gente, em outras palavras, matar pomba sem matar a andorinha? Eu não vou falar de matar. Não, de esterilizar. Eu quero exterminar. Exterminar. Sei lá, vamos, fala do jeito que você quiser. É complicado. Eu quero tirar as pombas de lá. O que pode fazer sem que morra nenhuma andorinha sua? As andorinhas, primeiro, as pombas estão aqui no centro e as andorinhas estão lá na Praça dos Estudantes. Então, não, mas as duas estão lá. Lá nós já fomos a Selma Rico, a gente faz plantão lá. Lá tem andorinha e tem pomba. Então tá ótimo. Ave Maria, vai. Eu quero saber como tirar as pombas sem mexer nas andorinhas. Os ninhos das pombas, onde elas ficam separadas, é diferente de onde elas ficam com as andorinhas. As andorinhas formam o grupo deles e tudo mais. Talvez você trabalhar com um alimento que esterilize. Tem que ver a legalidade disso. Então você estuda isso pra gente? Podemos ver isso aí, temos que ver a legalidade disso. A legalidade, não, estamos falando tudo dentro da lei. Inclusive, porque as leis, como a gente já sabe, no meu rancho, que a piscina caiu como não poderia ter caído, lei muda o sabor do vento. Então estude que lei que está valendo nesse momento, depois você conta pra gente. Okay. Você nasceu onde, hein, cara? Eu nasci em Santos. Em Santos? E frequentava a praia? Muito. Muito? Que tipo de família? Minha família simples, minha mãe era professora, meu pai era procurador de Estado, advogado, procurador de Estado de São Paulo, e trabalhou em várias procuradorias no Estado de São Paulo. Quando é que você veio para Araçatuba? 1978. E conheceu a Cássia aqui? Conheci a Cássia aqui já por volta de 1983. Como é que você a conheceu? Eu conheci no Rangão, antigo Rangão. Né? Nós fazíamos parte do mesmo grupo de amigos e tudo mais. E conheci aquela morena bonita, né? Gente, eu tenho que contar que ele lembrava até a roupa com a qual a Cássia estava vestida no dia em que se conheceram. E ela participou da nossa pré-entrevista, então ela se derreteu toda, né? Como é que foi o começo do casamento, que você tinha que ficar 45 dias fora, não era isso? Foi complicado. Eu trabalhei em Goiás, em Serranópolis, uma destilaria de álcool que tinha lá, né? E eu casei e fui para lá. Ficava 45 dias, vinha para cá, ficava 2, 3, né? Recém-casado, né? Nossa Senhora. Ela me contou, a Cássia, que é uma criançona, né? Diz que a primeira vez que você foi à Disney, como é que foi? Gente, Disney não é para criança, Disney é para adulto. Eu diria que Disney é para adulto também. Olha, Disney é fantástico, eu me diverti muito, fui com meus filhos, voltei recentemente, agora de novo. É muito gostoso a Disney. Você se sente uma criança mesmo. Você sabe que eu entrevistei recentemente a Gisla e o Sérgio aqui da Travel Time, e eles disseram que levaram um grupo de terceira idade para Disney. Diz que é uma coisa fantástica a reação. Agora vamos falar de uma coisa que temos em comum, o ego grande. E você disse que o seu é imenso. Por que o seu ego é imenso, hein? Eu sou leonino. Né? Eu sou leonino. E também a questão de ego é uma culpa da mamãe. Né? Minha mãe, ela fala, você tem que ter um complexo que seja de superioridade. Né? Mas o seu ego é proporcional ao que você tem feito? Eu acredito que sim, a gente fala de ego, né? Então acaba se confundindo. Eu tenho muito orgulho do que eu me fiz enquanto profissional, do currículo que eu fiz. Eu não nasci em berço esplêndido, eu não dependo de herança, e eu me fiz com o meu trabalho, com o meu estudo. Você faz a barba olhando no espelho? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Quantos livros você já escreveu? 6. Eles falam de quê? Um que eu publiquei na Universidade de Wessex, na Inglaterra, ele fala sobre o Córrego Machadinho. Ah, é? É verdade. E outros meus livros falam sobre avaliações patrimoniais, perícias ambientais, agroindústria. Você sabe que, falando sobre o Córrego Machadinho, você sabe que nós estamos planejando agora que a fonte seja de água corrente. Então você vai ser absolutamente útil para saber, inclusive, foi você que me disse que ela é meio barrenta quando chove. Quando chove ela fica um pouco... O que a gente vai usar, se é o filtro da piscina, para tirar? Sistema, assim, exato. E o corintiano Carlos Arantes, como é que vai? Bom, somos campeões da Libertadores. Acabou a piada. Isso é o suficiente. Acabou a piada. Questão de opinião, volta já.